Oi, gente. E aí? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar uma nova trilogia nas nossas lives de 10 e 10. Agora nós vamos começar com a trilogia da ira, como a gente combinou na última parte da trilogia da doença renal crônica. Então, sejam muito bem-vindos. Bom, já chamei aqui o Luciano, vou chamar o Júlio. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem você? Bom, Bom legal. dia, meus amigos, bom dia, pessoal, todos aí já participando ativamente. Bom dia. Muito bom. Bom, vamos começar então, né, a nossa live aí, a primeira de fevereiro, com uma trilogia, né? Nós fizemos a trilogia da doença renal crônica, então agora vamos começar com a trilogia da ira, insuficiência renal aguda, injúria renal aguda, e foi até um tema que a nossa audiência escolheu, né, para a gente falar. E como eu sempre faço, né, vou fazer uma introdução e entregar a batata para vocês dois, meus mestres na nefrologia, para a gente discutir junto aí com o pessoal. Então, já desliguei aqui os comentários para ficar mais dinâmico, depois eu volto com eles, tá, pessoal? E, bom, insuficiência renal aguda é algo que assusta, né? Não tem como a gente falar que é um tema que é tranquilo. Mesmo porque se você for olhar estatísticas, né, estudos que fazem aí uma estatística de resolução ou morte de pacientes com insuficiência renal aguda, não é um cenário muito interessante. Tanto na medicina quanto na veterinária, a mortalidade é alta, né? Gira em torno aí de 50%, 60%, é muito parecido. Tanto que a gente fala entre nós que o ideal é impedir que a insuficiência se instale, né? Porque depois que ela se instalou, é um desafio, tanto para médico quanto para médico veterinário, identificar o que está causando essa insuficiência renal, e ela é aguda. E algo que me deixou liberto para entender um pouco mais esse grande tema, né? Essa condição clínica, foi que insuficiência renal aguda não necessariamente tem que ser agora, pá, nesse momento. Ela pode ser? Sim, ela pode acontecer, muito rápida. Mas existem algumas condições em que a insuficiência renal aguda está aparecendo para você naquele momento, mas ela começou um tempo atrás, dias atrás, semanas atrás. Isso fez com que a minha cabeça melhorasse muito, né, entender o que pode estar fazendo com que o paciente esteja numa condição de insuficiência renal aguda. Porque eu acreditava que tinha que ser algo mais rápido, algo mais ali daquele momento, né? E quando eu entendi que ela pode acontecer até semanas atrás, mudou muito a minha identificação, né? Por que aquela condição estava me apresentando naquele momento, né? O que vocês entendem, né, de como que a gente pode fazer quando o paciente vem para o nosso atendimento, está passando mal e a gente identifica uma insuficiência renal aguda? Como é que vocês conduzem esse caso para entender o que está causando aquela condição? Eu queria propor aqui, nessa primeira parte da trilogia, mais ou menos o que a gente fez na primeira parte da DRC, que foi conceituar e sinalizar causas. Na parte 2, a gente discutiria a questão da identificação sobre aspectos de exames clínicos e laboratoriais e a último tratamento, né? Eu acho que a gente pode seguir nessa sequência como a gente fez na DRC. E se me permitir, professor Luciano Giovannini, professor Hugo, eu quero começar com a parte do conceito, porque eu acho que é muito interessante. Está permitido. Obrigado. Liberado. E ainda existe um conflito nesse conceito, na verdade. O Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinária, o CBNUV, no ano passado, fez uma publicação na revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária a respeito de terminologias, de definições de nomes, né?
E uma das terminologias que o colégio apresentou a sua proposta de definição foi exatamente a questão da insuficiência renal aguda. Recentemente, vem se propondo o termo injúria renal aguda ou lesão renal aguda como um novo termo a substituir a insuficiência renal aguda. Se a gente for pensar bem, a expressão lesão renal aguda, ela tem uma representação muito mais, como o próprio nome diz, que seria a possibilidade de identificar um sinal de lesão. E o que a gente entende existe possibilidade do rim estar sob efeito de uma lesão, sem que ele apresente alterações de função? Sim, sabidamente sim. Então nós podemos ver uma lesão renal aguda, como, por exemplo, uma lesão glomerular que está provocando o escape de albumina. Então nós podemos ver albuminúria como um sinal de lesão glomerular. E se nós avaliarmos funções renais, iniciando talvez pela excreção, avaliando as concentrações séricas de ureia e creatinina, nós vamos ver que, em muitos casos, a concentração sérica de ureia e creatinina está normal ou estão normais e ele tem uma albuminúria de origem glomerular. Então, nesse caso, é entendimento, inclusive nosso, do colégio, que ele tem uma lesão renal aguda, mas ainda não ou não está portando, naquele momento, um quadro de insuficiência renal aguda, porque não há, naquele momento, um exame que foi capaz de identificar alterações funcionais. Por outro lado, quando você pega na medicina, a medicina tem feito um pouco de... Ela tem apresentado conceitos, inclusive em documentos, onde lesão renal aguda engloba, inclusive, a insuficiência renal aguda. É um pouco delicado isso ainda, tá? A gente tem procurado lidar com essa definição com um pouco de cuidado. Agora, dizer que insuficiência renal aguda não existe mais, esse termo, essa expressão, não, está errado. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Nefrologia tem uma comissão de insuficiência renal aguda e não tem uma comissão de injúria renal aguda. Então, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, da área médica, considera a insuficiência renal aguda ainda a expressão ou o termo mais adequado. Enfim, o que caracteriza a insuficiência renal aguda? Caracteriza uma alteração súbita de uma ou mais funções renais dentro de uma condição em que nós temos uma motivação para aquilo, então existe uma causa, por algum motivo, os rins apresentam naquele momento em um quadro de alteração de função. Uma coisa muito importante da condição da insuficiência renal aguda é que se trata de um processo agudo, que acontece em horas ou dias. E a partir do momento que eu tenho, então, um insulto, uma injúria, uma lesão, induzindo a uma insuficiência, dentro de um processo novo, recente, né, agudo, eu, então, denomino esse processo de insuficiência renal aguda. E muitas vezes você pode dizer, devido a uma lesão renal aguda. Né? Agora, tem uma característica muito interessante. É de se esperar, dependendo da lesão, se for uma lesão discreta, uma lesão temporária, né, sem maiores danos, é de se esperar que o processo tenha a característica de ser reversível, ou seja, muitas lesões podem ser corrigidas, e aquele néfron, que inclusive se encontra inflamado, ou até com algum tipo de lesão, tem capacidade de função, de exercício de função posteriormente. Daí vem a grande diferença do tema que nós discutimos anteriormente, a doença renal crônica, que caracteriza um processo irreversível. Então, o agudo do crônico, a essência
a grande diferença entre eles é que o agudo, então, é uma condição súbita, sobre efeito de alguma causa, e com a possibilidade, caso eu consiga controlar a condição, que eu consiga dominar a causa, tratar a causa, com a possibilidade de reverter a situação. É o que eu costumo brincar a dizer, que é agir antes que seja tarde. Porque na sequência de uma insuficiência renal aguda, maltratada, mal cuidada, entre aspas, nós temos a consequência da doença renal crônica, quando é o caso do adquirido, né? Então, assim, a gente pode resumir e dizer que dentro do conceito a gente tem uma injúria, uma lesão, que pode ter dois desfechos. Nada aconteceu, ou se tornar uma insuficiência renal aguda. Então, teoricamente, seria assim que a gente deve entender a insuficiência renal aguda dentro desse conceito, dessa condição, dessa situação. Eu costumo dizer, inclusive, que não é uma doença, é uma situação. É uma situação em que o animal se encontra, devido a uma causa primária. Passando aí, professor. É até a questão do I, né? O I traz essa confusão, porque de 10, 15 anos para trás se chamava insuficiência renal aguda, IRA, e depois, né, eu vou comentar um pouco disso, passou a se caracterizar também o momento da injúria, da lesão, e o I do injúria, então continua sendo IRA, aí fica essa confusão mental, né? E por que é importante toda essa contextualização que você fez, Júlio? Porque são momentos diferentes, como você falou. O momento da injúria, você ainda está no estádio inicial, enquanto que o momento da insuficiência, provavelmente você já está num estádio mais importante, mais grave, de maior risco, né? Risco de morbidade e mortalidade, né? Como o Hugo falou lá, os 50%. Por isso existe o estadiamento da IRA também. Então, o estadiamento da IRA, ele tem 5 estádios, né? E o primeiro estádio, ó que interessante, é o não azotêmico. Então, de novo, você está no momento da lesão, da injúria. Então, algo aconteceu naquele paciente cuja creatinina era normal, que vai predispor a essa creatinina aumentar. E lembrando de novo que a creatinina não é a vilã da história. O problema não é a creatinina aumentando em si. O problema é que se a creatinina está aumentando, está nos contando o quê? Que esse rim está funcionando menos. Então tem os estadiamentos, né, baseados na creatinina. E o estádio 1 é o não azotêmico. E aí é interessante, importante, ainda bem que você não entrou nesse mérito, que aí você deixou motivos para eu falar. Por isso que eu gosto muito da classificação, das classificações, da etiologia, entender isso, né? Então, didaticamente, e inclusive mentalmente, é importante a gente partir do guarda-chuva ou do tópico inicial e depois ir separando nos subtópicos. Então, o que eu quero dizer a gente aprende lá na graduação, e depois na pós-graduação, e depois na vida, inclusive, que as origens de indução, ó o I de novo, né? Indução, injúria, né? As origens de indução, de injúria renal, elas são 3 origens, né? Que é a pré-renal, a renal e a pós-renal. A partir daí, aí você pode desbravar, inclusive combiná-las, né? Então, você vai ter eventos pré-renais, que basicamente tem relação direta com a perfusão sanguínea renal. Então, quais situações na rotina clínica acarretam em redução da perfusão sanguínea renal? Então, basicamente, hipotensão, hipovolemia e desidratação. Então, isso aqui a gente está falando muito, principalmente, não somente, da ira intra-hospitalar, é aquele paciente internado por qualquer motivo e que, porque fica hipotenso, ou desidratado, ou hipovolêmico, ele cursa com injúria renal aguda. Então, vai na injúria. Se o profissional ali relacionado, envolvido, não está prestando atenção, aí ele cursa com outros estádios
porque a creatinina dele está subindo, né? A renal, que aí é intrínseca renal, então é o elemento geralmente tóxico, né? Mas pode ser infeccioso também, que causa a lesão nos rins. Então, aí a gente tem uva em cachorro, lírio em gato, aminoglicosídeo, contraste radiográfico, etileno glicol, por que não? Há de se considerar essa possibilidade mesmo no nosso ambiente, e assim vai, né? E aí tem as infecções, então a leptospirose, que é a clássica, mais diretamente, né? A leptospirose diretamente causando injúria e insuficiência renal. Então, aí as outras infecções, como a leishmaniose, que é um problema importantíssimo no nosso país, e cada vez mais está se espalhando, se já não se espalhou, em praticamente todo o território nacional, né? E a gente tem a leishmaniose como uma causa importante de glomerulonefrite aguda, e a glomerulonefrite aguda cursando com injúria renal aguda e insuficiência renal aguda, né? As hemoparasitoses entram nessa lista também. Em gatos menos frequente, mas a gente pode pensar em FIV e FeLV, geralmente cursando mais com doença renal crônica, né? Menos a vertente de agudo, mas por que não também? E a pós-renal. Muita gente se esquece que a obstrução de fluxo urinário, que seja uretra ou ureter, é causa de injúria renal aguda. Qual é a questão? Por que se esquece, talvez, né? Minha interpretação. Porque, supostamente, você vendo esse paciente a tempo, desobstruindo, retomando o fluxo urinário, você resolve a azotemia dele, a creatinina dele normaliza. Mas, certamente, ele teve injúria renal aguda. Só que, como é relativamente mais fácil de se resolver, né, o prognóstico é melhor, né? Isso a literatura fala, né? IRA de origem pós-renal, até na minha cabeça não cabia isso, né? Porque falava assim, ó, injúria renal aguda, pós-renal, não, né? Injúria renal aguda de origem pós-renal, injúria renal aguda de origem pré-renal. Né? Então, botando de origem aí minha mente, pelo menos, conseguiu entender isso, né? Então, de origem pós-renal, o prognóstico é melhor. Por quê? Porque a chance de resolução e reversão é grande, desde que visto a tempo. Só que esse conceito de quanto antes o prognóstico é melhor, vale para as 3 categorias de origem de IRA. Show de bola. E lembrar, né, que a gente só observa o sinal da insuficiência, seja clínico, seja laboratorial, nos pacientes, quando há um comprometimento funcional de 60% em gato e 75% em cão. Então, quer dizer que a lesão precisa de ter uma magnitude suficiente ali para comprometer o funcionamento dos néfrons nessa quantidade, para aí o paciente começar a passar mal e a gente poder até ter exames que comprovam a insuficiência. O Júlio falou, correr contra o tempo, né? Porque quando a gente está com o paciente lá na casa dele, né? Ele talvez não está ainda manifestando nada, mas já pode estar com uma injúria instalada. E lembrar que todas as espécies, né, possuem muitos néfrons. Por que possuem muitos néfrons? Eles são fáceis de morrer. Né? Então, e uma das facilidades para isso é que ele é formado por uma camada só de células em toda a sua extensão. Né? Então, está diante de uma suspeita ou já tem um diagnóstico de insuficiência renal aguda, lembrar que existe uma lesão acontecendo, só que a gente está vendo a insuficiência, e eu tenho que ir atrás disso para tentar não deixar com que isso faça com que o néfron morra, porque talvez ele só está funcionando mal naquele momento ali do seu atendimento. E aí é um desafio. E para mim fica um pouco mais fácil, primeiro, pensar nesse guarda-chuva que o Luciano falou. Né? A creatinina, ela só está falando, não está funcionando bem esse negócio aqui. Agora, por quê? O que levou a você estar identificando esse paciente com insuficiência renal aguda?
Eu acho que uma coisa que vai ficar legal na sequência da semana que vem é exatamente a gente fazer o link do que a gente está falando aqui hoje com como nós vamos identificar isso. Qual o exame que vai me sinalizar injúria, qual o exame que pode me sinalizar insuficiência, como que eu vou avaliar a gravidade, como eu vou fazer um acompanhamento para entender se eu estou diante de um processo de manutenção, se eu ainda estou em instalação, se eu estou em resolução, porque existem as fases da insuficiência renal aguda, existem os processos que envolvem apenas lesão renal aguda, e qual o animal que eu tenho que, então, investigar, qual o problema, por exemplo, que eu estou diante dele, como investigar o risco de uma lesão renal ou a própria existência já de uma insuficiência renal. Então, na sequência, acho que a gente vai fazer um belo link aí com essa conversa de hoje aí também. Legal. Não tivemos pergunta até o momento, nenhum comentário. É porque as pessoas devem estar assim, ó. O que é isso que eles falaram agora? Estão ainda boquiabertas aí, né, com as nossas preocupações aqui, né, gente? Mas é muito bom. Eu acho que a insuficiência renal aguda, para mim, sempre foi um desafio muito grande. E vencer uma insuficiência renal aguda, é um marco, é uma grande vitória do profissional. Evitar, nem se fala. Com certeza, com certeza. A gente pode fazer isso para a semana que vem, deixar para falar das fases e automaticamente do estadiamento e porque o tratamento vai ficar para outra, né? Mas aí a gente... Sim, para a terceira. Parte 3. Mas a essência é, no momento do diagnóstico, o melhor exame que tem para identificar a ira, vocês sabem qual é, né? É a anamnese. É verdade. É verdade. E pensando sempre nesse guarda-chuva, né, que você chamou atenção. Tanto que eu tenho um caso clínico, eu gosto de apresentar ele em aula, que as pessoas querem me matar, porque sempre ficam pensando primeiro nos exames, né, e esquece que a anamnese faz total diferença. E na questão da ira, é você pensar, bom, existe possibilidade de ter origem pré-renal, renal, pós-renal, nesse paciente? Se existe, aí eu vou pensar nos exames para identificar esses fatores, né? Bom demais. Mas é isso aí. Então nos vemos na próxima segunda. Isso aí. Até lá. 10:10. Até mais, gente. Espero que tenham gostado aí dessa introdução aí de hoje. Um abraço. Hugo, falou, pessoal. Um abraço. Boa semana para vocês. Tchau para vocês. Um abraço, turma. Boa semana. Tchau.